Opa, como calcular o meu déficit calórico? Talvez essa aqui seja a aula mais importante, talvez não. É a aula mais importante do desafio, porque sem isso aqui não dá para chegar no tão sonhado emagrecimento. Não dá para secar, não dá para definir, ou até dá, mas quando você sabe o que você está fazendo ali e o porquê você está fazendo, fica tudo mais fácil, não é mesmo? Então acho que essa aula é muito importante, tenha muita atenção, viu? É rápida, mas tenha muita atenção. Então, gente, calcular o seu déficit calórico. Como que a gente faz isso? Essa pode ser uma tarefinha meio complicada, mas eu vou pegar aqui na sua mão e vou mostrar na prática como que a gente pode fazer isso, tá? No desafio da SR2 a gente teve esse conteúdo em live, mas aqui no desafio da SR3 eu vou passar de uma forma até mais detalhada para você entender de uma forma melhor. Então, primeiro, o que você precisa saber antes de definir ali o seu déficit calórico, né? Para descobrir esse número de caloria que você precisa comer para entrar em déficit calórico, antes disso, eu estou partindo do princípio que vocês já sabem o que é caloria, né? Quando eu falo de consumo calórico, tudo isso, né? Um consumo de caloria. E caloria nada mais é do que uma medida de energia, tá? E calorias estão presentes nos alimentos. Então, nós, seres humanos, a gente adquire energia através dos alimentos, certo? A gente precisa de energia. Essa energia está presente nos alimentos. Então, todos os alimentos fornecem calorias para nos dar energia. Inclusive, alguns alimentos mais, outros menos, enfim. Por isso até que alguns alimentos são ditos aí, taxados como não saudáveis, porque às vezes eles são hipercalóricos, mas não, é uma terminologia errada, né? Porque o alimento é muito calórico, porque ele não é saudável, por exemplo, e vice-versa. Então, gente, para saber o nosso consumo calórico ideal, primeiro precisa descobrir a nossa TMB, ou seja, a nossa taxa metabólica basal. Então, a sua TMB nada mais é do que o seu gasto calórico involuntário. Aquele gasto calórico, por exemplo, que você tem mesmo se você ficar o dia inteiro parado em frente à televisão. Pois é, mesmo que você fique o dia inteiro parado, você ainda vai estar gastando energia. Seu corpo não vai entrar no modo onde ele estagna, onde ele não gasta energia. Não, ele precisa gastar energia para se resolver, para fazer as tarefas que ele tem que fazer, tanto a nível de metabolismo quanto a nível de manter você vivo mesmo, né? Manter o seu corpo funcionando, né? Manter o seu cérebro ativo, enfim. Tudo isso gasta calorias e você tem um gasto calórico involuntário, como o nome já diz, mesmo se você não fizer nenhum tipo de movimento durante o dia inteiro. Como, por exemplo, você assistindo essa aula aqui parado, você está gastando energia da mesma forma. Às vezes um pouco menos, mas está gastando energia. Inclusive, algumas pessoas com metabolismo mais rápido vão até ter uma taxa metabólica basal mais alta também. Ou seja, né, essas pessoas elas gastam mais energia mesmo sem fazer tanto esforço. E até por isso pessoas que, às vezes essas pessoas acabam até comendo muito e não engordam tanto quanto uma pessoa com metabolismo um pouco mais lento. Justamente por conta disso. Taxa metabólica basal de um é aqui, o outro é aqui. Então isso impacta muito também na hora de ganhar ou perder peso. Então depois que você descobrir a sua taxa metabólica basal, fica calmo que a gente vai chegar lá. Aqui eu tô só preparando o terreno, tá? Então, depois que você descobrir a sua TMB, sua taxa metabólica basal, você vai precisar descobrir o seu GET, que é o seu gasto calórico total. Aí pronto, a gente já vai saber o quanto de caloria que você gasta ao longo de um dia, tá? E nem precisa começar a ficar com cara feia, com cara fechada, de confusão, que é muito simples. Talvez esses nomezinhos acabem confundindo, mas é muito simples. Eu vou até repetir para você. TMB, gasto involuntário, um gasto calórico involuntário, e o GET, o seu gasto involuntário da TMB, mais de soma, mais o seu gasto voluntário. Então você junta os dois. Gasto involuntário mais gasto voluntário é igual ao seu gasto calórico total. Ou seja, o seu GET, gasto calórico total, é o seu gasto calórico depois de fazer tudo que você precisa fazer em um dia. Ele abrange tanto o gasto ali do seu metabolismo quanto os gastos de exercício físico ou de atividade física. Então, por exemplo, ao longo de um dia você teve esses gastos involuntários e teve os gastos voluntários. Além de ficar existindo, além de existir, você foi para academia, você foi buscar seu filho na escola, você foi ao mercado. Então tudo isso entra como um gasto calórico total, entra no seu gasto calórico total, tá bom? Seu gasto energético total, que eu tô falando do gasto calórico porque entenda energia como caloria, tá? Então GET, gasto energético total. Perdão, eu cometi um erro ali, eu vou corrigir. Mas enfim, é a mesma coisa. Poderia ser GCT também, gasto calórico total. Mas GET, gasto energético total. Mesma coisa, sem confusão, tá bom? Então depois que você descobre o seu GET, aí sim você pode partir para descobrir quanto você precisa comer para ficar em déficit. Então agora a gente vai para o site que vai ajudar a gente a fazer isso, vai ajudar você a fazer isso. Então eu vou deixar o link desse site aqui na descrição e você pode fazer junto comigo para entender. Eu vou fazer o meu, você vai fazer o seu. Então eu vou pedir licença para
o Lucas para o outro Lucas entrar em cena, o Lucas do computador entrar em cena. Eu vou estar lá no site fazendo na íntegra com vocês, e aí vocês vão fazendo o seu junto também. Só seguir o passo a passo que não tem erro. 20 minutinhos de aula, muito explicativo. De repente você quer tirar uma pausa para tomar uma água e depois volta para entender isso, porque realmente é muito importante para você dar sequência no desafio. Fechou? Te vejo na próxima. A gente está no aplicativo TDEE, é uma calculadora, e eu vou deixar o link dele aqui embaixo, mas antes vou falar para vocês um pouquinho do que se trata essa calculadora. O TDEE é uma forma de você calcular e descobrir as suas metas de consumo, baseado sempre no seu objetivo. Então lembra que o seu objetivo ele será sempre personalizado, ele será sempre individual. Seu objetivo, a sua meta de consumo é algo que só você pode definir, baseado no que você conhece sobre você mesmo, sobre a sua rotina, o seu dia a dia, tudo mais. Então aqui eu vou mostrar para vocês como fazer isso, né? Como descobrir essas metas e o que levar em consideração também para ir adiante com essas metas. Então, eu vou orientar vocês que primeiramente abram uma notinha de celular aí do lado de vocês. Eu vou abrir uma aqui também para vocês entenderem um pouquinho mais. Pois bem, eu tô com minha nota aberta aqui, já eu volto para ela, deixa ela aberta aí só para você ir anotando, tá? E não se perder. Então, eu vou fazer o meu exemplo aqui e você pode fazer o seu, né? E seguindo o meu exemplo e fazer com o de vocês. Então, você pode escolher aqui, primeiramente, o sistema métrico, tá? Você vai ver que tem o sistema imperial e o sistema métrico. O sistema imperial é mais europeu, não, é mais estadunidense, né? Eles que usam muito essas medidas de pé, de libra, enfim. Aqui você vai no métrico mesmo e coloca aí a sua idade, tá? Você coloca a sua idade. Antes de colocar a idade, você define o seu gênero também, se é masculino ou feminino, porque isso também impacta no gasto energético, tá? Então você pode colocar o seu aí, que eu coloquei o meu gênero, a minha idade, vou colocar o meu peso, tá? Então vou colocar aqui o meu peso. Pode colocar arredondado para cima, para baixo, não precisa colocar gramas, tá? Pode arredondar. Se você tiver 75,6, arredonda para 76. Se você tiver 75,4, arredonda para 75, fechou? E aqui você coloca a sua altura em centímetros, tá bom? Beleza. Então aqui você já colocou os três principais pontos, que é a sua idade, o seu peso, a sua altura, que são pontos que mais vão definir, que mais vão, digamos assim, ter interferência no seu consumo calórico, no seu gasto energético, né? No seu gasto, melhor dizendo, né? O seu consumo, ele reflete o seu gasto, tá? E aqui você pode colocar superficialmente o seu nível de atividade, bem superficialmente. Então o que quer dizer isso? Aqui você tem algumas opções: sedentário, pouco exercício, exercício moderado, exercício pesado, intenso e atleta. Lembrando também que você pode traduzir para o português se você quiser, tá? Que esses termos aqui vão aparecer em português. Tá? Então, o que eu recomendo para vocês aqui nesse sentido? Seja bem honesto, tá? Se você é uma pessoa, assim como eu, vou falar para você um pouquinho do porquê eu escolheria sedentário na hora de tratar esse ponto aqui. Porque muitas pessoas superestimam o que é o gasto calórico delas mesmas, né? Porque saiba que o seu corpo ele é extremamente adaptável aos estímulos que ele recebe diariamente, tanto do de cotidiano mesmo, quanto de treino. Então, se você tem um estímulo parecido todos os dias, seu corpo vai se adaptar àquele estímulo de modo que ele gaste cada vez menos energia para realizar aquele estímulo. Esse é um caminho que o seu corpo faz, né, que o seu corpo percorre para se tornar mais eficiente. Lembrando que nós somos máquinas projetadas para gastar o mínimo de energia possível, tá? Porque gasto de energia é uma atividade que vai pró-morte, né? Que vai contra a vida do ser humano. Gastar energia não é benéfico para a vida do ser humano como um todo, né? Se você for falar em questões de sobrevivência. Então, eu, Lucas, treino todos os dias. Meu treino de musculação, por exemplo, dura em média 40 a 50 minutos. Faço também 20 minutinhos de cardio todos os dias, aquela caminhada moderada que eu sempre falo com vocês. Nada de corrida, nada disso. Eu gosto só de fazer uma boa e velha caminhada, tá? Até porque eu conheço aqui as minhas limitações, eu sei que eu poderia me lesionar facilmente se eu exagerasse, por exemplo, de exercícios com muito impacto, corrida, por exemplo. Então, fora isso, eu passo a maior parte do meu tempo sentado, né? Fora momentos, por exemplo, que eu tenho gravações ou que eu tenho que cuidar de serviços de casa. Se eu sentisse que de repente tá ruim isso aqui, eu poderia até jogar para exercício leve também. Para mim, pro meu estilo de vida, não seria nenhuma loucura, né? Porque eu ainda tem momentos também que eu tenho que passar boa parte do meu dia em pé.
E isso consome bastante energia também. Mas enfim, isso é fácil de você sentir, de você fazer alterações depois. Mas eu recomendo que, a não ser que sua atividade seja muito fora da curva, você pode escolher a opção sedentária, tá? Você não precisa levar o pé da letra. Ah, mas eu não sou sedentário, eu treino. Não, mas não é por aí, tá? Sedentário, o que a gente tá dizendo, é uma pessoa que faz o básico ali de atividade, né? Não é uma pessoa que utiliza, por exemplo, do corpo para fazer várias atividades o dia inteiro. Se você, por exemplo, é uma professora, você treina e você passa a maior parte do seu dia em pé, lecionando, falando, gesticulando, isso gera um gasto de energia também mais relevante. Então você poderia escolher algumas dessas outras opções, né? Moderado ou leve, a depender do seu treino, né? E o que vai principalmente ser relevante aqui nesse sentido, e o porquê eu também poderia facilmente marcar exercício leve ou até exercício moderado, isso está relacionado à intensidade do seu treino. Com intensidade, eu quero dizer, não assim, nossa, eu nem paro para descansar, eu faço um exercício, descanso 30 segundos, já faço outro. Isso não é intensidade, isso é pressa. Intensidade, que a gente quer dizer, é aquele treino pesado, aquele treino com cargas que te desafiam, né? Aquele treino onde você está sempre buscando progredir. Então, se em um treino, por exemplo, você fez lá na máquina de leg press, você fez com 150 quilos, no próximo treino você vai estar buscando superar essa marca. Você vai estar buscando ou fazer mais repetições, você conseguiu fazer 8 com 150, por exemplo, 8 repetições. No próximo treino, ou você vai estar buscando fazer 10 com esses mesmos 150, ou você vai estar buscando fazer 8 com 160, por aí. Né? Então, esse tipo de treino, ele é intenso, porque ele está sempre buscando progressão do treino anterior. Aí, o que eu estou falando para vocês aqui? Eu, nesse momento, estou reconhecendo que meu treino não está tão intenso. Não está tão intenso devido a várias coisas. Sono ruim, alimentação também. Consumo calórico não está tão adequado, comendo um pouco menos. Vim de gripe também, né? Tava gripado, então tudo isso influencia, tá? Então eu poderia, como um ponto de partida, pegar aqui um exercício leve, depois, quem sabe, quando eu estiver já na ponta dos cascos, mudar para um exercício moderado, né? E de repente fazer ajustes, ou se eu quiser jogar um pouco para baixo, eu poderia ir no sedentário tranquilamente. Então é o que eu quero dizer para você, seja honesto consigo mesmo e não superestime tanto a sua rotina não superestime tanto o seu gasto energético, a não ser que você se enquadre nesse quesito. Uma pessoa que treina extremamente bem, extremamente pesado, uma pessoa que treina intenso e ainda tem, assim, atividades no dia a dia que refletem um gasto calórico um pouco maior, tá? Então, no seu caso, fica à vontade aí para marcar, por exemplo, ou a moderada ou leve. E se você for um atleta, já sabe, né? Se você treina, sei lá, 4 horas por dia, né? E o treino, ele faz parte da sua vida como um todo, então é isso. Seu gasto calórico realmente tem que ser considerado. E, melhor do que isso ainda, é você saber o seu percentual de gordura. Se você souber, de repente, se você fez alguma bioimpedância, se você fez alguma avaliação física, você pode marcar aqui também o seu percentual de gordura, tá? Eu posso colocar aqui o meu também, que é aproximadamente isso aqui, né? E aí você vai ter uma taxa mais precisa. Feito isso, você pode clicar em calcular, tá? E aí, clicou em calcular, você vai ter essa série de palavras aqui, mas calma que eu vou te ajudar a entender. Então, você pode novamente traduzir para o português, se você quiser, vai estar tudo em português. E aqui você tem os seguintes termos, tá? Ó, ele já te dá aqui uma regrinha de bolso. Então, sua taxa de manutenção de calorias seria 2.158 calorias. Eu, Lucas, para eu manter o meu peso, eu teria que consumir em média 2.200 calorias todos os dias, baseado em um estilo de vida sedentário, estilo de vida com pouca atividade física. Tá? E aí, ele te mostra aqui também outros números. Então, por exemplo, a estimativa da minha taxa metabólica basal, que é aquilo que eu já expliquei para vocês, né? A sua taxa metabólica de repouso, o seu gasto em repouso. A minha fica em média em 1.800 calorias. São aquelas calorias que o seu corpo gasta independentemente do que você fez. Se você ficar parado o dia inteiro, seu corpo ainda vai ter esse gasto. Ele precisa desse gasto. E aí, essas calorias adicionais, elas vêm do treino, das atividades cotidianas, enfim. E aqui ele me dá esse valor de 2.200, tá? Então, se eu quisesse ter uma dieta normocalórica, uma dieta que não vai nem para o ganho nem para a perda, eu poderia facilmente ficar ali em 2.200 calorias, tá? Esse seria um número neutro. Mas, vamos supor que nós estamos falando aqui de perda de gordura, perda de peso. O que a gente precisa fazer? Um déficit calórico. Então, olha, a primeira coisa que você já pode anotar na sua notinha que eu pedi para vocês deixarem de lado aí é a sua taxa de manutenção, tá? A sua taxa de manutenção. Melhor, coloca calorias, vai, para ficar mais fácil de entender. Calorias para manutenção, pode colocar assim, para ficar mais fácil de você entender. Então, você anota aí as suas calorias de manutenção. Eu vou colocar aqui, como eu estou fazendo a minha, 2.200 calorias é o que eu preciso atualmente para manter o meu peso, tá?
Provavelmente no seu aí vai dar 1.400, 1.800, 1.900, enfim. Anota esse número. E aí, vamos supor que eu esteja a fim de fazer um déficit calórico, perder gordura, né? Abaixar esse percentual de gordura. O que eu preciso fazer? Déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que é esse número tá pré-definido para manutenção. Então eu preciso consumir menos que 2.200. E aí, para o meu corpo, eu vou perder peso, tá? Não só gordura, eu vou perder peso como um todo. Nesse bolo entra tudo: glicogênio, água, gordura, às vezes massa muscular, dependendo muito do seu treino. Então, o que é legal? Aqui a gente precisa ser um pouco mais cauteloso. Eu não quero que vocês saiam riscando, por exemplo, beleza, então eu vou tirar aqui logo 500 calorias. Eu não acho que seja o ideal, a não ser que você esteja com um peso muito acima. Se você é uma pessoa que está numa obesidade muito elevada, então para você é ok você ter às vezes um déficit um pouco mais agressivo, porque o seu corpo vai saber lidar com isso, seu corpo vai saber responder. Porém, se você é uma pessoa que está em busca de um ajuste fino, você já é uma pessoa, vamos falar o que é popularmente conhecido, né? O falso magro, a falsa magra, aquela pessoa que aparentemente é magra, tipo, tá em forma, mas você tem aquela pochetinha que incomoda, aquele culote, aquela gordurinha extra. Então esse tipo de pessoa, na maioria das vezes, precisa ser bem cauteloso, porque se você forçar demais a barra do seu déficit, você vai acabar desperdiçando muita massa muscular e de repente não vai conseguir se manter nesse plano tempo suficiente para acessar essa gordura, que normalmente é mais difícil, porque se você já está em forma com essa gordura, é porque o seu corpo entende que ela é importante para a sobrevivência, né? Então você vai precisar ter muita paciência para que seu corpo consiga acessar e oxidar essa gordurinha que está aí. Então, assim, é tempo, é paciência e ajuste fino. Então, por exemplo, para você, eu recomendaria que você fosse retirando aos pouquinhos esse número aqui. Você pode começar a gente está falando aqui de um ano, né? Então você poderia começar, por exemplo, consumindo essas mesmas 2.200 calorias, que para você, que para mim, por exemplo, já seria um número de calorias bem alto. Para você também, esse número aí de calorias para manutenção seria um número bem relevante para você. Você estaria comendo muito bem. Tenho certeza que é até mais do que você sente que você está comendo agora. Porque o grande problema das pessoas, às vezes, não está nem nessa questão aqui do número de calorias que ela pode comer. Às vezes está no desequilíbrio. Então, a maioria das pessoas sente que ganha peso comendo pouco, porque às vezes tem uma rotina muito desequilibrada. Às vezes, o final de semana é determinante para que ela consuma um volume muito maior de calorias também, no conjunto da obra, né, no todo. Então, você precisa considerar também essas calorias por semana, né? Às vezes você está consumindo ali 1.500 de segunda a sexta, mas chega no final de semana você consome 2.000, 3.000, né? E isso dá mais 6.000 calorias, então no final das contas você fica meio que elas por elas. Então o que seria legal, por exemplo? Você iniciar um processo com esse número de calorias para manutenção e ao final de cada semana você vai diminuindo 50 calorias. Então, por exemplo, semana 1, vamos supor que você pense num protocolo aí para você. Vou me organizar aqui a ponto de fazer uma rotina aqui de 8 semanas. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, você fala assim, olha, eu vou me comprometer aqui a fazer isso, a usar o Fat Secret, a me comprometer a fazer tudo que eu preciso fazer aqui por 8 semanas. Então o que você pode fazer para se organizar aí? Você pode setar aqui essas 8 semanas e aí você começa. Semana 1, então você vai começar com essas 2.200 calorias, tá? Que é a sua taxa de manutenção. Semana 2, você vai abaixar 50, tá? Então 2.150 calorias. Na semana 3, você vai abaixar mais. Na semana 4, mesma coisa. Semana 5, mesma coisa. Vai abaixando mais, vai subtraindo. Semana 6, já atingiu aqui 1.950 calorias. Semana 7, 1.900. Semana 8, 1.850. Chegou na semana 8, sentiu que tá indo bem, tá perdendo gordura, ainda tem mais lenha para queimar. Você pode abaixar mais, 1.800 e assim por diante. Até você sentir que você já está naquele ponto onde às vezes você não precisa abaixar mais. E aí que é interessante, onde que eu recomendo que você não abaixe tanto? Não abaixe tanto do que é o número da sua taxa metabólica basal. E aqui eu tenho um número, por exemplo, de 1.800 calorias. Então, eu não me sentiria bem, não me sentiria confortável ficar muito tempo abaixo da minha taxa metabólica basal. Então, por exemplo, eu chegaria nessa semana 9, com certeza eu já teria perdido bastante gordura de fato, né? E daria para manter por mais tempo nessas mesmas 1.800. Então dá para você esticar isso para semana 10, 11, 12, com essas 1.800. E aí quando você sentir que de repente houve uma estagnação, algo que pode ser legal é você aumentar um pouquinho o cardio. Então o meu cardio que estava fixado ali em 20 minutinhos todos os dias, eu posso, quem sabe, subir para 22 minutos todos os dias, 23 minutos todos os dias. Um ajuste bem fino, bem simples, que já vai ser bem relevante, tá? Porque é muito melhor do que você ficar cortando calorias, se restringindo em excesso. Aqui você ainda tá fazendo um déficit calórico consciente e o melhor de tudo, você vai estar comendo várias coisas gostosas, você não vai estar se restringindo com relação à alimentação
alimentação, e é para isso que o Fat Secret é importante. Através dele que a gente vai ter esse controle, tá, pessoal? Através dele que a gente vai conseguir controlar melhor e ter esse direcionamento também quando se trata de consumo de calorias. Aqui até agora a gente está falando mais dessa meta, né? Definindo essa meta. Então, minhas calorias para manutenção, 2.200 calorias. Minhas calorias para perda de peso de fato, para déficit, vamos colocar aqui, estaria em média isso aí, entre 1.800 a 2.000 calorias, né? Aqui, com 2.000, eu já estaria em déficit, porém um déficit de 200 calorias ao final de cada semana. Então, aliás, um déficit de 200 calorias ao final de cada dia. Se eu estou consumindo 2.000 calorias todos os dias, pensando que meu número para manutenção é 2.200, eu estaria todos os dias acumulando aí 200 calorias de déficit. Ao final de uma semana, se você fica em déficit de 200 calorias ao final de uma semana, você tem um déficit de 1.400 calorias. E aí que tá. A gente sabe que para perder 1 kg de gordura, aproximadamente, você precisa queimar 8.000 calorias, porque gordura, como a gente sempre fala, é um reservatório de energia, tá? É um reservatório de energia. E pra gente, nós seres humanos, o que é energia? Caloria. Então, a célula de gordura, o adipócito, nada mais é do que um reservatório de caloria, só que essa caloria é armazenada em forma de gordura. Então, a ponto de você queimar essas calorias que estão aí presentes nessa gordura, você precisa ir fazendo esse déficit calórico, né? Você precisa ir fazendo o seu corpo utilizar essas calorias que estão faltando como fonte de energia. Pensando nesse déficit de 200 calorias, por exemplo, no dia, ao final de uma semana, eu teria 1.400, certo? Ao final de um mês, 4 semanas, eu teria ali 5.600 calorias de déficit. Então, com um déficit muito humilde, muito moderado, de 200 calorias todos os dias, em um mês, eu conseguiria perder aí, em média, meio quilo, 700 gramas de gordura. Claro que na balança, você não vai ver essa diminuição assim em cima, né? Você não vai ver seu peso caindo só 700 gramas, porque aquilo que eu falei com vocês, o peso, ele abrange muito mais. Ele abrange água, abrange glicogênio, a sua composição corporal como um todo. Agora, gordura mesmo, 700 gramas de gordura, para você pode parecer pouco, mas 700 gramas de gordura é muita coisa. É muita coisa, já faz uma diferença absurda no que você tá vendo, né? E considerando que a gente também vai esticar. Então, quando você chega nessas 1.800 calorias, você precisa entender que você tá falando aqui de um déficit, ó, se a gente for fazer a conta aqui, você está falando de um déficit de 400 calorias todos os dias. Então, se você mantém isso, por exemplo, por várias semanas, você está falando, por exemplo, por 7 dias, você está falando de um déficit de 2.800 calorias por semana. Em um mês, 11.200 calorias. Então, em um mês, dá para você perder mais de 1 quilo de gordura, fazendo um simples déficit de 400 calorias todos os dias. Onde está o X da questão? O quanto você vai ser capaz de manter esse déficit todos os dias. Final de semana também conta. Então, dieta não tem essa questão. Ah, dia do lixo. Seu corpo não entende o que é dia do lixo. O dia do lixo também é a sua dieta. Ah, refeição livre. Refeição livre também é a sua dieta. Você não precisa de refeição livre porque a sua dieta já é livre. Todas as suas refeições são livres, desde que você saiba fazer essa gestão e controlar esse consumo, encaixando os alimentos que vão te fazer bem, os alimentos que vão fazer parte de um convívio social. Você vai sair para comer você vai ser convidado para comer aquele bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, você não vai ficar se preocupando, mas né, não tá na dieta. Não, você só vai tentar fazer uma gestão, encaixar isso nas suas metas, sem problema nenhum, para que você consiga viver sua vida normalmente e ainda assim vá em busca do seu objetivo. Então, isso aqui, DSR é para quem quer viver a vida normal, mas ainda tá se preocupando com o seu objetivo, tá? Você não tá abrindo mão de nenhuma coisa nem outra, porque muita gente é 880. Se eu tô de dieta, não, nem bolo eu vou comer, né? Nem pizza eu vou comer, nem nada. Aqui a gente está tentando unir um pouco dos dois, né? A gente quer ter esse lado, a gente quer ter uma vida tranquila, a gente quer participar desses momentos, comer o que a gente quer comer, né? A gente quer ter uma alimentação legal, variada, sem ter que ficar se preocupando em excesso com isso também, e ao mesmo tempo a gente quer ter uma gestão consciente disso para que nossos objetivos não fiquem de lado. Então agora eu vou cortar aqui essa aula para não ficar muito longa e a gente partir agora no próximo bloco para o Fat Secret de fato, onde a gente vai estar configurando essas metas, tá? Então, o que é mais importante aqui para você? Anote essas calorias para manutenção e anote essas calorias para déficit. Se o seu objetivo for ganho de peso, mesma coisa, anote essas calorias para ganho. Então, qualquer coisa que você passar de 2.200, qualquer coisa que você passar desse número aqui, já está falando de ganho. Eu posso até colocar um emojizinho para ficar mais fácil de entender. Então, aqui seria uma setinha para o lado, tá? Que você está falando de nem ganho nem perda. Aqui seria uma setinha para baixo, que você está falando de uma perda de peso. E qualquer número acima de 2.200, você está falando de ganho. Então, essa setinha estaria para cima. Vou colocar essa mais para baixo aqui. Essa setinha estaria para cima. Calorias para
ganho mais de 2.200 cals. Exemplo, 2.300, 2.400, qualquer coisa que você subir acima disso. E se você está nesse objetivo de ganhar peso, tudo que a gente falou aqui tá valendo, né? Você também precisa subir essas calorias com calma. Não é legal que você já coloque essas calorias lá em 2.800, 13.000. Não, começa devagar. Começa comendo 2.300. Finalizou uma semana, aumenta para 2.250 ou 2.300 e por aí vai, tá? Com muita calma, consciência e equilíbrio. Fechou?